Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da Consulte. Estamos aqui hoje reunidos para trazer algumas considerações sobre um tema que demanda muita discussão, não é isso, Marcos? Que são as bonificações. E de imediato, antes que o Marcos traga aí para nós algumas considerações acerca do tratamento contábil e depois complementamos aí sobre o tratamento tributário, é bom que se diga que bonificação conceitualmente não pode ser confundido com o conceito de doação. Costumo dizer que bonificação é aquela meia dúzia de 7 ou a dúzia de 13 em que você complementa uma quantidade em função de alguma situação anterior. Ou seja, eu não posso trabalhar com o conceito de entregar uma carga inteira como bonificação, quando na realidade eu estarei fazendo uma doação. Feitas essas considerações preliminares, Marcos, até para que aqueles que nos assistem tenham exata noção da dimensão que separa a bonificação de doação, o que é que nós temos em termos de tratamento contábil às bonificações, notadamente quanto ao recebimento, que é o que me parece nós vamos focar hoje, não é isso? Isso mesmo, Gilberto. Como você bem comentou, esse é um assunto bastante recorrente e hoje nós vamos tratar só das bonificações recebidas, já para ver a complexidade do tema. Então, como você falou das bonificações em relação ao tratamento contábil, essa operação, primeiro, como você citou, ela é bastante comum nas relações comerciais, principalmente envolvendo a indústria e o varejo, ou seja, é muito comum que a indústria bonifique o varejo. Essa questão contábil, ela, sob o ponto de vista técnico, ela é considerada uma redução de custo. Ou seja, como você citou, a dúzia de 13 ou a meia dúzia de 7, eu pego o total do custo e divido pela quantidade que eu recebi, incluindo a mercadoria bonificada, e o custo fica pela média. Principalmente quando isso vem numa mesma nota. Existe também a situação da concessão em nota separada. No nosso entendimento, também o tratamento tem que ser o mesmo contábil em relação à redução de custo. Porém, também é admitido, se você for procurar, e muitas empresas elas adotam essa sistemática de contabilizar como receita. Tem alguns outros impactos aí que a gente vai comentar nessa questão do tratamento tributário, que você pode começar aí, Gilberto, falando um pouco. Pois é, onde é que mora o problema, até para se fazer em nota separada? A grande discussão, tanto no âmbito do ICMS quanto no âmbito do IPI, e depois você nos complementa aí com a área do PIS e da COFINS, é tratar a bonificação como, na realidade, um desconto incondicional, né? Existe, no que diz respeito ao ICMS, uma súmula já bastante conhecida por grande parte daqueles que atuam do STJ, a 457, que reconheceu que a bonificação nada mais é que um desconto incondicional. E no contexto do IPI, temos vários julgados, já temos jurisprudência consolidada, eu posso citar o recurso extraordinário 567-935, no entanto, ele já é tema de repercussão geral, número 84, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que tanto para o IPI quanto para o ICMS, em sendo tratado como desconto incondicional, não haveria incidência do ICMS no que diz respeito à legislação tributária estadual e tampouco quanto ao IPI, porque seria tratado como desconto incondicional. Infelizmente, vários estados, entre eles o nosso Paraná, não admitem essa dedução por não compreenderem a aplicabilidade da jurisprudência consolidada. Estados como Santa Catarina incluíram já no seu regulamento, de forma inteligente, a exclusão de tais valores como fora da base de cálculo. A própria legislação do IPI assim o considera. Então, no que diz respeito a isso, temos sustentado até que para evitar o problema de se confundir com doação, mas do ponto de vista fiscal, tributário, não necessariamente do ponto de vista contábil, que se procure fazer junto com a nota, até porque não há nenhum prejuízo. E a maioria das pessoas nos colocam uma interrogação quanto à possibilidade de aproveitamento de crédito das mercadorias bonificadas em caso de débito. Num caso ou no outro, porque realmente é a redução de custo. Se você tinha
12 e passa a ter 13, o custo diminui, porque você divide por 13, e não há nenhum prejuízo quanto ao creditamento, tampouco a redação. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 do texto constitucional, diz que o semestre cobrado nas etapas anteriores gerará direito a crédito. E quando se usa a expressão cobrado, Marcos, é cobrado de quem forneceu. Então, admitindo-se que venha com débito, não há prejuízo nenhum o creditamento do ICMS e tampouco do IPI, porque inexistem restrições lá no artigo 153 de creditamento no IPI, se poderia fazer integralmente. Agora, admitindo a dedutibilidade por conta aí do desconto incondicional, esse problema realmente ficaria sanado. Mas, para fechar a ponta aqui, temos a questão do PIS e da COFINS. Como é que ficaria esta solução perante esses dois tributos, Marcos? Pois é, Gilberto, você já bem explicou a situação em relação ao IPI e ao ICMS. Em relação ao PIS e COFINS, o entendimento da Receita a nível de solução de consulta, eles entendem primeiro que a bonificação é uma receita. Bonificação é recebida. Em sendo receita, como o PIS e COFINS tributa todas as receitas, a nível de Receita Federal é tributado. Mas aí vem a pergunta, tá, se é tributado, se eu tenho que tributar quando recebo, eu teria o direito ao crédito sobre isso? Estas mesmas soluções de consulta vêm dizendo que não. Isso tudo, principalmente, como você já citou no IPI e no ICMS em discussão, também tem no PIS e COFINS sobre esses princípios. Existe jurisprudência no sentido de que não é tributado para efeitos de PIS e COFINS também a bonificação, mais um tema, como você comentou, controverso, que sobre o ponto de vista da Receita é uma coisa, a jurisprudência é um pouco diferente. Controvérsia essa, aliás, que nós podemos tratar em próxima oportunidade, se houver interesse. Para isso está aqui abaixo, você vai localizar um e-mail, né, para a nossa equipe, onde vai relatar temas que gostaria de ver aqui nesse nosso espaço, e aí eventualmente poderemos voltar a essa temática, ampliando um pouquinho o escopo, não é isso? Com certeza. Por enquanto, ficamos aqui, até uma próxima oportunidade, meus queridos. Obrigado.